Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. Eu estou tendo o privilégio hoje de receber pai e filho, apesar de o Dia dos Pais já ter acontecido, mas eu estou com esse privilégio enorme de receber Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado, deputado federal, conosco aqui na TV Mais Ribeirão. Sim, senhor Edmo, eu que agradeço o espaço. Não precisa senhor não, pelo amor de Deus. O senhor é papo do seu pai, que é milico, é militar, e aí tinha a educação e a formação de chamar todo mundo de senhor, não era assim? O presidente, não era assim, presidente? No meu tempo, né, eu chamava, todo mundo chamava os pais de senhor também, não tinha papo não, meu pai não era militar. Eu estou com uma curiosidade enorme para saber o que você pensa dos partidos, chamados partidos de esquerda do Brasil. PCdoB, PT, PSOL e... Você vê, o PCdoB tem como farol o regime norte-coreano, Kim Jong-un, não precisa falar mais nada. Pobre daquele povo, tem aquele maluco lá como ditador. Passando fome. Passando fome. O PT, para ser mais light agora, além do amor e paixão à ditadura castrista de Fidel e Raul Castro, hoje eles apoiam, via a sua presidente Gleisi Hoffmann, o governo Maduro. O que a gente vai falar sobre esse tipo de gente? Está maduro, mas já está apodrecendo. Né? Ele vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Né? Daí vamos dizer que foi ditadura lá, né? que foi um golpe para tirá-lo de lá. Tá, okay? Esse pessoal não tem nada a oferecer para nós. Os regimes que eles defendem, e não deu certo em lugar nenhum no mundo. Me apontem onde o que eles defendem deu certo. Só deu certo no livro do MEC aqui. Não, eles, de fato, se nós analisarmos, Edu, o que a esquerda comunista conseguiu no mundo, via União Soviética, via Cuba, Iugoslávia, etc. Tal, de fato, como seu pai falou, não deu certo. Não acabou. Lugar nenhum, tirando a Coreia do Norte, mais o quê? Cuba, que também já está abrindo para devagarinho. Países ali do norte da África. A cortina de ferro. Agora, responde essa mesma pergunta. Como é que você se dá, qual é a sua relação lá na Câmara com esses partidos de esquerda? Não estou falando com as pessoas, com os partidos. Como é que você vê essa coligação? Na verdade, não tem muito assunto, né? Até porque eu recentemente, mais ou menos um ano, eu fiz um projeto de lei para criminalizar o comunismo. Porque o Jair Bolsonaro foi até eufemista aqui. Não é que não deu certo em lugar nenhum no mundo, é que assassinou diversas pessoas inocentes apenas por pensar diferente. É Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot. E eu não quero que esse tipo de ideologia venha para cá. Eu quero copiar o exemplo de Polônia, de Ucrânia, países que sofreram na pele o comunismo e lá sim é criminalizado. Vá você tentar falar bem de Fidel Castro, Stalin ou Lenin, lá na Ucrânia, onde morreram alguns milhões de fome devido ao regime da União Soviética. Se você for ver na antiga Iugoslávia, pelo amor de Deus, nós vamos ficar aqui... Nós nunca vivemos no Brasil uma ditadura. Apelidou-se o período 64-85 como ditadura. Agora você pode ver, esse pessoal que apelidou é o que é apaixonado e quer impor no Brasil esse tipo de regime. Mas eu quero falar com você sobre ditadura. Mas agora deixa eu caminhar de cá para outro lado agora. E o PSDB, o PMDB, o DEM e etc e tal? Olha, são partidos ali que prestam um serviço ao governo, voto, em troca de cargos, de ministérios, diretorias estatais. E as políticas feitas dessa forma, o parlamento perde a sua essência, que é fiscalizar o executivo e propor leis. Basicamente, nós parlamentares, apesar de termos lá uns 30 mil projetos tramitando, raramente um parlamentar tem um projeto aprovado. Tudo que é aprovado lá ou é via medida provisória ou projeto de lei do Executivo. O povo está errado em pensar genericamente, claro que nós podemos, todo mundo fala, tem gente honesta na educação, tem gente honesta na saúde, tem gente honesta na política. Sim. Agora, o povo está errado em pensar que os políticos são corruptos? Olha, infelizmente o exemplo que marca é sempre o exemplo pior, negativo. Né? É o pior, né? E acaba que, se você for generalizar, de fato, os que mais sofrem são aqueles que seguem a lei, aqueles que prestam um bom serviço. Mas existem pessoas ali dentro. E se nós queremos um Congresso melhor, cabe a você, eleitor, melhorar o seu voto. Quer você queira, quer não, a nossa vida passa pelo Congresso Nacional. E já dizia o expoente do conservadorismo, Edmund Burke, lá no século XVIII, falou,
Para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem. E eu acredito que em 2018 os bons vão se levantar. Ô, presidente, me fala uma coisa. Você tem que calar a boca na tribuna? Muitas vezes? Cala a boca, não. Eu me expresso... Porque quantas ameaças você já teve de ir pro Conselho de Ética? Não, eu só entendi agora. Quem é o recordista do Conselho de Ética? Então, eu tô igual... Então, quem é? Eu estou igual o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Estou lá na frente. Imbatível, imbatível. Agora, quem propõe esse tipo de ação? É o PT, PCdoB, PSOL, esse tipo de partido. É a mesma coisa. Homofobia, não é democrático, ofendeu não sei o quê, elogiou não sei quem. É só essa mesma besteira. Não tem como me acusar de corrupção. Então fico batendo em cima disso. E tento, junto às minorias, passar que eu sou um monstro como parlamentar. Apesar de ter sido citado no Mensalão. Fui citado no Mensalão por Joaquim Barbosa, né, como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Citado positivamente. Fui citado também no Petrolão, por Alberto Youssef, como um dos 3 deputados do meu antigo partido que não pegou o dinheiro na Petrobras. E o único parlamentar entre 1.428 candidatos que não aceitou recurso da JBS Friboi por ocasião das eleições de 2014. Ô Edu, por que a Câmara e o Senado é uma casa de poucos? Não de poucos do público, poucos dos 513, pouco dos 81. Porque você não vê na tribuna, nas horas crentes, você não vê, você vê os mesmos. Você vê aqueles mesmos falando, que são os líderes, que são aqueles lá. Por que a casa não é democrática internamente? Na verdade, o regimento interno, ele dá muita palavra aos líderes, né? Porque também se assim não fosse, imagina, qualquer matéria para ser discutida ali, 513, todos eles falando. Mas de fato o senhor tem razão, Edmund. Existem deputados que se acovardam, têm medo de tomar posicionamento, e é isso aí que faz a nossa família crescer tanto. É porque o povo cansou daquele negócio, você não é feio, eu não sou careca, o senhor é bonitinho. O vale tudo pelo voto. Então o povo quer ver o quê? É um político com posicionamento. E é isso aí que faz crescer cada vez mais, inclusive, pensando em alçar voos maiores na política para 2018, o nome do deputado Jair Bolsonaro. Fala, presidente. No mesmo assunto aí, os projetos que não são votados lá são escolhidos em reunião de líderes, que tu não tem acesso. Geralmente a imprensa entra, tira a fotografia, 2 minutos e sai fora. E lá dentro o pessoal discute o que nós vamos botar no cardápio para o povo brasileiro. Ninguém liga o gravador? Não, mas não tem tanta... Os argumentos ali sempre é pro bom do Brasil. O papo é o mesmo, a pessoa se enrola na bandeira nacional. E eu gostaria que um parlamento votasse certas coisas e decidisse sim ou não e decidisse ponto final. Pois a redução da maioridade penal está lá no Senado Federal. Não votam. Eu gostaria que botassem em votação, mesmo que venha a perder, mas bota em votação. Mas tem projeto de reforma política lá desde 1990. Tem do próprio Clodovil, então, para diminuir o número de parlamentares. Pelo amor de Deus. Se entrar em pauta, eu acho que, como o voto é aberto, né, tem chance de aprovar. Mas quem decide se vai entrar em pauta ou não é o colégio de líderes. Edu, deixa eu ter que chamar nosso primeiro intervalo, eu volto com você. Peraí, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Edu, que estou saindo do primeiro bloco, você ia falar o quê? Eu ia pegar o gancho aqui do Jair Bolsonaro para dizer que o PL, Projeto de Lei 3722, que visa revogar o Estatuto do Desarmamento e tornar mais flexível
o acesso às armas de fogo, que ele está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Então eu apelo a você, telespectador, que envie um e-mail, ou se tiver contato, que fale com o seu deputado, o líder do partido, para que ele leve essa demanda para o plenário. Porque vencendo ou perdendo, o povo vai saber quem que está de fato apoiando os 64% de brasileiros que votaram em 2005 no referendo a favor das armas de fogo. É um assunto importantíssimo, ainda mais na atual crise de segurança pública que nós vivemos no Brasil. Ô, presidente, você teve que aprender a boas maneiras, né? Porque a boca era mais Gregório de Matos Guerra, boca do inferno, né? Eu diria assim, talvez você seja o sucessor do Gregório de Matos Guerra. Aí você apanhou e teve que moderar um pouquinho mais. Eu cheguei lá em 91, né? O Figueiredo tinha deixado o governo há 5 anos. O rei dos cavalos. E lá era de cavalaria. O Figueiredo, e lá tinha muita gente que anistiada lá dentro. Então eu, como sendo capitão do exército, era um alvo deles. E teve muita bala perdida lá dentro. E o pessoal usa a bala perdida contra mim ainda, né? As frases, tudo bem, tá ok? Mas o tempo vai nos moldando. Olha só, o que o militar faz? O militar não fala. Ele cumpre ordens e retransmite, não tem que dialogar. E se você for começar a dialogar no meio militar, você não cumpre a missão. E lá eu tive que aprender, e demorou mais de 10 anos, a poder dialogar com o pessoal. Hoje em dia eu tenho um trânsito muito bom lá no parlamento, né? Logicamente, às vezes não sou ouvido, né? Mas eu converso com praticamente todo mundo lá dentro. Eduardo, ditadura militar, quer dizer, militarismo não vai acontecer, né? Não existe chance. O povo fala, o povo carece, o povo grita, mas não tem chance, né? Na verdade, quando gritam isso daí, é só para tentar nos colocar a peste de ditador. O que o Jair Bolsonaro faz, e eu também procuro fazer na Câmara, é falar a verdade sobre a história. Porque hoje em dia existe uma hegemonia da esquerda, não só nas universidades, mas também nas escolas, para reescrever a história. Para falar que os militares torturavam, que faziam, que aconteciam, mas a verdade é que naquele tempo só teve problema com os militares quem sequestrava autoridade, quem sequestrava avião, quem cometia latrocínio. Qual é a forma de tratamento que você tem que dar para esse pessoal? E depois esse pessoal escreveu a nossa Constituição em 88, garantindo diversos direitos para os presos. É por isso que hoje você reclama, com razão, que o preso tem todo esse tratamento, todas essas mordomias, e a criminalidade, quem é que sofre? É você, cidadão de bem. Ô presidente, não tem jeito, eu não estou tão convicto, porque existem mecanismos de se acochambrar as coisas e os interesses desses maus políticos. Então, vide Lava Jato, a tentativa não dá para calar a boca, então diminui o orçamento, dilui a Lava Jato, então vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para o Rio, vai para Maceió, vai para Pernambuco, vai para não sei para onde. Diminui o número de profissionais dentro do negócio. Então, é silencioso, é um diabetes, é um colesterol alto, não aparece, mas estão fazendo. É isso mesmo. Não é isso? Sim, sim. Eles estão tirando a gasolina da Polícia Federal. O linguajar é esse, é muito simples. Mas e a questão dos políticos? Por isso que eu não concordo, eu não vou aceitar você falar. Eu deveria mudar os políticos. Mas eles estão fazendo, e distritão, e distritinho, distrital, e distripovo, e tudo para se beneficiar. Se abrirmos aqui os anexos das delações de OAS, entre outras, né, em GVIX, eu acho que o número de parlamentar ultrapassa a 200. Então esses que não têm seus nomes ainda citados são favoráveis a esse tipo de medidas contra essas instituições, entre elas, obviamente, a nossa Polícia Federal. Agora, há sim uma tentativa de abafa. A própria tentativa de abafa agora é uma nova lei eleitoral, via proposta de emenda à Constituição, onde cria-se o distritão e um superfundo de 3,6 bilhões de reais. Ou seja, esse fundo vai financiar exatamente os atuais políticos que estão lá. Porque os partidos não podem ter muitos candidatos, como tivemos até agora. Se tiver muitos candidatos, pulverizam-se os votos e eles não ficam ranqueados. São Paulo, são 70 deputados federais, é isso mesmo? Sim. 70 deputados federais. O partido, por exemplo, X, se lançar mais que 3, 4 candidatos, pulveriza os votos, o melhor classificado ali vai estar abaixo do número 70, então não vai ser deputado. Sim. Então, eles estão trabalhando dessa maneira, porque
praticamente garante a reeleição de no mínimo 90% do parlamento. Ou seja, as várias maneiras de você obstruir apurações. Uma é essa, porque nós que fazemos as leis. Você vê, então, o próprio... Vocês literalmente, nós, vocês nós literalmente. estamos no mesmo saco. Mesmo eu tendo votado contra, não interessa. O parlamento que aprovou ou não aquele determinado projeto de lei. E a questão aqui também da Justiça Federal, né? O próprio Sérgio Moro recebe ataque tudo quanto é lado. O próprio Lula já processou o Sérgio Moro. Olha que ponto nós chegamos, tá? E eu fico imaginando, se coloque você no lugar de Sérgio Moro. Ele não tem a liberdade de comprar um pão na padaria de manhã, de pegar, eu não sei, se ele tem filhos, não, né? Acabou, vai pegar a sua esposa e dar uma volta no shopping da sua cidade. E a escola do filho? A escola do filho, olha a situação que ele vive. Ele perdeu completamente a sua liberdade. E nós não podemos deixar que todo esse trabalho de Sérgio Moro, que não é herói, ele apenas fez a coisa certa, seja simplesmente esquecido. Edu, justiça brasileira, também muito criticada. Sim, a gente pelo povo, hein? Não por vocês, pelo povo. Devido ao descrédito do Congresso Nacional, né, do Poder Legislativo, acaba se tentando judicializar tudo. Porque na Justiça, de fato, é muito mais fácil você ter uma decisão judicial do que uma lei aprovada no Congresso Nacional. Então a gente vê aí sobressaindo-se, principalmente o STF, que é o órgão máximo da hierarquia do Poder Judiciário, acaba por vezes legislando em temas que seriam da competência do Congresso Nacional. Inclusive até com relação ao aborto, uma prática que é totalmente rechaçada pela maioria da população brasileira e que, infelizmente, numa decisão, o STF permitiu um aborto de uma senhora que estava grávida de meses. Você acha que o STF exagera? Eu acho que sim. Extrapola? Pergunte para o povo. Com certeza acho. Extrapola? Com certeza. Não é apenas o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que tem prejudicado em muito a segurança pública no Brasil chama-se audiência de custódia. Não é lei e nem foi decisão do Supremo Mas o Tribunal presidente, o Corregedor-Geral de Justiça de São Paulo, o Dr. Calças, eu tive uma entrevista com ele e ele me disse que ele está lutando bastante para melhorar essa audiência de custódia. Foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, que está legislando também. Quando ele fala aqui, o Supremo legislando, o Supremo está na iminência de considerar crime hediondo a figura da homofobia. Ou seja, como o Congresso não legisla sobre esse assunto, e quando o Congresso não legisla, também é uma forma de dizer que não quer, que não quer tocar naquele assunto. O Supremo Tribunal Federal está na iminência, então, de qualificar o terrorismo, a homofobia, como se racismo fosse. É o fim do mundo, no meu entender. Deixa eu chamar o nosso último intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa. Uma pena, professor. Eu sou professor de Educação Física. Perfeitamente. Também. Eu quero saber o seguinte, 10 anos para os ministros do Supremo e tribunais superiores, etc. Eu acho que o próprio Supremo derrubaria essa proposta de emenda à Constituição, dizendo como sendo inconstitucional. Eu acho que estaria de bom tamanho, dar uma renovada. Você vê, vamos supor que um presidente, que já aconteceu, né? Eu não vou nem perguntar isso para o Eduardo, porque já respondeu antes. Bota um jovem que tem que ser idade mínima 35 anos como ministro lá. Ele vai ficar 40 anos dentro do Supremo. Eu acho que é um tempo mais do que muito exagerado isso daí. Tem que botar um limite. E o critério, Eduardo? Critério sem comentário. E o critério?
Quer dizer... Não, eu acredito que o mandato fixo não seria inovação brasileira, não. Já existem exemplos internacionais. 5, 7 anos em alguns países da Europa. E com relação ao mérito, eu fiz uma PEC, a 185 de 2015, exatamente para dar um jeito nisso. Primeiro, a minha PEC diz que o presidente da República não nomeará mais os ministros do STF, do TCU e etc. E como é que seria então? Seria discutida uma lei que viria do Judiciário, trazendo essa meritocracia. Desembargadores, X anos de experiência. Mais razoável. Eu acredito que é muito melhor do que um presidente da República nomear alguém que, inclusive, amanhã poderá julgar o próprio presidente. Isso aí, para todo penalista, né, sabe que viola de morte o sistema acusatório. Ô, presidente, o Arnaldo Jabor, numa crônica na CBN, falou que o Senado foi extremamente generoso quando sabatinou a ministra Rosa Weber. Olha, de acordo com o perfil da pessoa, até o gênero, tem um certo tipo de tratamento dentro do Senado Federal, tá ok? E, obviamente, quem é contra ou é a favor, dá a sua opinião sobre o assunto. Mas, no fundo, acho que todo mundo gostaria de indicar o seu ministro para o Supremo. Que bagagem. A minha costa aumenta uns 30 centímetros, mais ou menos, vou aumentar a minha costa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lula. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir, ou melhor, vai ter uma condenação em segunda instância, né? É um problema da nossa justiça, a sua morosidade. Se bem que o pessoal lá do Sul tem dito que vai julgá-lo. Logicamente não está antecipando o veredito. Você se frustrou com ele? Completamente. Eu confesso que eu até naquele momento lá atrás cheguei a acreditar nele, né? Porque o outro lado era o PSDB, totalmente desgastado, era o Serra ou o Lula, né? É jogar a moedinha para cima e decidir. E o Lula, depois nós viemos a conhecê-lo na prática durante o exercício do seu mandato, logo em 2005, quando estourou ali o mensalão. Me fala uma coisa, a Maria do Rosário é bonitinha? Não entro no mérito, né? Aquela discussão... Não, mas ela é bonitinha ou não é? Isso aí depende de cada um. Depois você pode ver, por exemplo, uma mulher eu vou perguntar bonita, pro Eduardo, casada com um homem feio. É o gosto dela. O vice-versa acontece também. Aquela confusão lá... Eu estava defendendo que o menor de idade, caso cometesse o crime de estupro, como foi o caso do Champinha, ele fosse condenado como se adulto fosse. Sim. E a senhora Maria do Rosário, o contrário, ela perdeu o debate, não conseguiu assimilar o que eu falei, né? Foi contra as minhas ideias e me chamou de estuprador. O resto da história todo mundo sabe. Todo mundo já sabe, porque essa é a que ficou, né? Não é... E eu falei que ela não deveria ser estuprada. Vai para agora para o Supremo. Mas o STJ falou que eu devo me retratar. Com a retratação, que ela merece ser estuprada? Eu quero perguntar para os outros aí. Como é que vai ser essa retratação? Tem Facebook? Tem alguma coisa para a gente passar aí? Twitter aí, uma enquete. Bom, atenção aí, ó, passa aí no Twitter, no enquete aí, coloca aí, então a deputada deve ser, tá aí a pergunta. Me fala uma coisa, é aquela atitude daquelas senadoras com marmitex na mesa do Senado com luz apagada? O que você me fala, Eduardo? É total esculhambação do maior poder, mais alta casa do poder legislativo. Isso aí você ouve, né, o povo com tristeza comentando aquele caso dali. Será que acham que na marra vão tirar ali o presidente do Senado e etc? É uma infantilidade. Nem na minha escola, de repente, que eu estudei, você vai ver alguma coisa parecida com aquela dali. Você está votando a reforma trabalhista. Sim. Tá? Vai ser patrão nesse Brasil. Não, é fácil você defender empresário, o empregado, porque é a massa. Tá? Agora, o trabalhador, quando vai ser patrão, ele vai ver dificuldade. A legislação trabalhista, além da sua complexidade, basicamente joga o empregado contra o patrão. E hoje em dia, tem que ser parceiros nessa questão. Agora, você pode ver, o salário no Brasil é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Claro. E já que você falou que é empregador, né? Os empregadores têm dito já por aí, já cada vez se avolumando mais em decibéis do que eles falam, né? Olha, o trabalhador vai ter que decidir um dia, menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Não sou eu que estou dizendo. Nós estamos indo para o final do programa, eu quero te perguntar sobre duas pessoas. A Gleisi Hoffmann, ela tem estofo para tudo isso que ela está gargantando aí agora? Ela tem que ficar realmente completamente ligada ao Lula, né? No pescoço do Lula. Mas ela não tem esse estofo? Lula, não tem. Se o Lula cai, ela entra. Ela ganhou da JBS Friboi 6 milhões de reais no tocante à sua campanha.
Isso ficou constatado, agora se fala abertamente, que é propina legal. E ela, no meu entender, sem essa cortina de ferro aí, sem esse apoio que é o Lula, não só ela, muita gente vai pro buraco. Você vê, onde o Lula tá, ela tá atrás. E o senadorzinho lá também, que eu acho ele, o Lindinho, que você me fala lá do dele? Rio de Janeiro, ele vai ter que rebolar muito. É o Lindinho. Ele vai ter que rebolar muito para conseguir o mandato de deputado federal. Também está citado por alguns delatores, né? E o destino dele, mais cedo ou mais tarde, vai ser a capital do Paraná. Capital do Paraná. A última pergunta é de uma última pessoa, Gilmar Mendes. Cuidado, é o ministro hein? atualmente, Cuidado, né, que cuidado, acumula... Cuidado, se a Maria do Rosário já fez o estrago que fez, você imagina o que não faz o Gilmar Mendes. Ele acumula aí a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Lógico que estou preocupado, porque nós aprovamos o voto impresso e o TSE quer que apenas 5% de urnas no Brasil tenha impressora ao lado da urna eletrônica. Como comprovante. Vejo com muita preocupação isso aí, porque ouso dizer, se nós tivermos um voto, uma eleição, da mesma forma que tivemos nos últimos anos, com essa urna eletrônica, daquela urna, novamente, sairá um presidente eleito do sistema. Obrigado, Eduardo, pela gentileza Eu que agradeço o espaço. de estar aqui conosco. Presidente, muito obrigado, boa sorte, boa caminhada. Espero poder estar com vocês de novo, né, numa outra oportunidade. Semana que vem estamos de volta com mais um Diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui na TV Mais Ribeirão. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.